A anistia aos presos do 8 de janeiro parece que finalmente vai acontecer. E aqui hoje vamos falar de um dos maiores absurdos da história política do nosso país. A perseguição implacável contra os manifestantes do dia 8 de janeiro e também contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que estamos vendo a partir de então, ou até mesmo antes, não é justiça, é perseguição e vingança política, é a destruição de direitos fundamentais em nome de uma narrativa criada, construída para manter um grupo no poder, que a gente tem visto há muito tempo sendo falado, inclusive, por esses que lá estão. Mas primeiro precisamos aqui entender esse contexto. O Brasil viveu nesse período eleições extremamente conturbadas, e nesse período houve denúncias, dúvidas, suspeitas foram levantadas sobre o processo eleitoral, mas o sistema não permitiu uma auditoria, uma investigação transparente, tudo ficou abafado. E aí o povo, não aguentando essa situação, foi para as ruas tentar questionar, tentar os seus direitos, mas foram esmagados. Milhões de brasileiros que protestaram pacificamente em frente aos quartéis, às praças, nas grandes e pequenas cidades, aquelas famílias, trabalhadores, os idosos, os jovens, todos pedindo ali uma auditoria, pedindo transparência, pedindo que a democracia fosse dada a quem é de direito, mas nada disso aconteceu, foram presos. Mas o que nossa imprensa fez? Chamou de golpistas, criminalizou esses cidadãos de bens que estavam ali apenas exercendo o direito garantido pela nossa Constituição, direito que é de se manifestar, e o povo foi tratado como inimigo, como criminoso, enquanto os verdadeiros corruptos e ladrões da pátria continuam aí soltos, rindo da cara dos brasileiros honestos, inclusive ocupando cargos altíssimos. O episódio do 8 de janeiro, que agora é usado como justificativa para prender, calar e perseguir, foi um reflexo dessa indignação. Mas aqui vamos ser bem claros, a imensa maioria dos que estavam em Brasília não depredaram nada, não quebraram nada, não entraram nem sequer no prédio. Muitos estavam ali trabalhando e nem sequer sabiam o que estava acontecendo lá dentro. Mas o sistema não precisa disso, eles precisavam apenas de um bode expiatório, e encontrou nesses manifestantes a desculpa perfeita para instaurar um clima de terror político. Aconteceu, infelizmente. Mais de 1.000 pessoas foram presas de forma arbitrária. São idosos, mães, trabalhadores, pessoas que foram jogadas naquele ginásio, tratadas como animais, sem um direito de defesa. Teve gente que morreu na cadeia, no caso do Clezão, mortes que poderiam ter sido evitadas, mas que foram ignoradas pela grande mídia e pelo judiciário também. A palavra de ordem era clara: esmagar, destruir, calar qualquer um que ousasse levantar a voz contra o sistema. Não bastava fatos, bastava apenas mídias. No centro disso tudo, claro, está a figura de Jair Bolsonaro, o único presidente que teve a coragem de enfrentar o sistema, de expor as falhas que acontecem e de não se curvar. E é justamente por isso que ele se tornou o grande alvo, o alvo principal dessa perseguição, que estão fazendo de tudo para ligar os acontecimentos do 8 de janeiro, querem acusá-los de golpista, querem prender, querem destruir sua reputação e principalmente querem eliminá-lo do cenário político. Seria mais fácil para manter o grupo no poder, mas eu pergunto, onde estão as provas? Onde está a ligação direta entre Bolsonaro e esses atos de vandalismo? Não existe nenhuma, pelo menos não mostraram. Que existe apenas narrativa, manipulação, tentativa desesperada de criminalizar um adversário político que ainda tem milhões de seguidores e continua sendo o maior líder popular do Brasil. São, infelizmente, a verdade. Veja como funciona o jogo. Lula pode se reunir com os ditadores, pode abraçar os corruptos, condenados, pode colocar no governo ministros que já foram pegos em esquema de corrupção. Tá tudo bem, nada acontece. Mas se Bolsonaro, que nunca teve uma acusação de corrupção no governo, é tratado como criminoso por simplesmente questionar o sistema, isso aí não é justiça, isso é perseguição política escancarada. Enquanto o Brasil sofre pressão pelas atitudes do atual presidente, tentam calar aquele que realmente tem o povo ao seu lado. É só ver as manifestações nas ruas. Vamos falar aqui do judiciário. Alexandre de Moraes se transformou em um verdadeiro ditador de toga. Ele concentra o poder, prende, manda soltar, bloqueia contas, cala jornalistas, derruba redes sociais e persegue cidadãos comuns também.
tudo sem passar pelo devido processo legal. Isso é perigoso demais para a democracia, porque quando um homem só decide o destino de todo mundo, todo um povo, isso já é mais do que o papel dele, não é democracia, é tirania. E aí os manifestantes do Rio de Janeiro estão sendo usados como exemplo, como um recado para todos nós. Não ousem enfrentar o sistema, não ousem discordar, não ousem protestar. É o medo sendo imposto como política de Estado. Mas esse recado não vai funcionar, porque o brasileiro já entendeu que quem está sendo tratado como inimigo não são os criminosos, mas sim os cidadãos de bem, os patriotas que amam o Brasil. A gente viu isso na fala de alguns ministros, inclusive, mas precisamos ter coragem para dizer que não são criminosos aqueles que estão ali, eles são vítimas de um processo de perseguição. Inclusive, Bolsonaro tem o objetivo de afastá-lo da política e impedir que o povo tenha a chance de votar nele de novo. Os manifestantes não são golpistas, são trabalhadores, pais e mães de família que queriam apenas ser ouvidos, serem notados, ter a sua voz ouvida. A verdade é que o sistema tem medo desse povo, medo da força popular, não se cala, eles têm medo, né, desse bolsonarismo, de perder o controle, e quando o sistema tem medo, ele parte para a repressão. É isso que estamos vendo: censura, perseguição, prisões arbitrárias, destruição de reputação, tudo isso nadando de braçadas, né, acontecendo de uma forma velocíssima que jamais vimos no Brasil. Nada disso vai apagar a chama que está acesa no coração desses milhões de brasileiros. O povo, inclusive, já entendeu que a luta não é por Bolsonaro apenas. A luta é pela liberdade, é pelo direito de se expor e pelo futuro do Brasil também. Defender os manifestantes é defender a Constituição. Defender Bolsonaro é defender o direito de todo brasileiro de escolher livremente o seu líder, sem medo, sem perseguição e sem manipulação. Temos que ter esse direito garantido. E por isso, cada vez que a mídia tenta criminalizar, cada vez que o judiciário tenta calar, cada vez que o governo tenta intimidar, nós devemos levantar a voz, porque a liberdade é o bem que a gente tem, é o mais precioso que temos. Não podemos permitir que seja destruída por interesses políticos. Infelizmente, a gente está perdendo e devemos voltar ao jogo para que podemos ter essa garantia assegurada. O que aconteceu no Brasil não pode ser esquecido. Os manifestantes precisam ser libertados. Bolsonaro precisa ser respeitado como líder e como ex-presidente. E a democracia precisa ser restaurada o mais rápido possível. Porque hoje o que temos não é mais democracia, é apenas uma perseguição travestida de justiça que não mostra provas. E o tempo vai mostrar a verdade. A história vai registrar que aqueles que hoje são chamados de criminosos, na verdade foram heróis que ousaram enfrentar um sistema corrupto e injusto, e que Bolsonaro não foi o vilão, mas sim o líder que lutou até o fim pela liberdade do nosso povo. Por isso, a gente deve continuar nessa luta para podermos ter um direito lá na frente. E aqui eu pergunto para você que me acompanha até aqui: até quando vamos aceitar essa injustiça? Até quando vamos permitir que calem a voz do povo? A resposta está em cada um de nós, e a luta apenas está começando. Se a gente começar a lutar, a resistir, a se manter, buscar os nossos espaços, vamos ter cada vez mais a capacidade, né, de lá no futuro vermos essas lutas darem resultados. Talvez hoje esteja cada vez mais difícil pela situação atual do Brasil. Cada vez que nos manifestamos, cada vez que nos posicionamos, estamos sujeitos a ser censurados, calados, intimidados. Não importa. Talvez vão tentar dar um jeito de nos calar. Mas o que vimos a partir das manifestações a partir do 8 de janeiro, as manifestações que vimos em prol dessa anistia, e principalmente agora no 7 de setembro, quando o governo também tentou no mesmo dia fazer manifestações, sentimos o poder e o peso de que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder político, e o quão justo seria a anistia para todos esses presos, inclusive para o ex-presidente que buscou aí dar liberdade, dar voz ao povo. Se você nos acompanhou até aqui, deixe a sua curtida,
também o seu comentário, se inscreva no canal Ricardo 7, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. E um forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.